다, 음, 잘람 유니센스 나겐기, 러류게웨싱에 나바당, 아니, Estava-vos a oferecer as minhas saudações aos lamas, tulkus e amigos, à Sangha, nobre Sangha, a todos os discípulos dos mosteiros de monjas, todas as monjas, a todos os amigos do Dharma, de este e oeste, a toda a gente. Ofereço as minhas saudações e os meus desejos de que estejam todos bem. Hoje é o 11º dia dos ensinamentos de primavera da Arya Kshema e hoje queria-vos falar da 19ª boa ação dos versos autobiográficos de Mikyo Dorje, Boas Ações. E de acordo com o esboço do comentário sobre as boas ações do assistente Sangye Paudro, temos aqui os métodos para meditar sobre a Bodhisattva relativa têm duas partes. A parte durante a meditação e de pós-meditação. Na segunda parte, há 3 subtópicos e destes nós já falámos dos 8 primeiros. O que hoje vamos falar do ONU, tomando a hostilidade como caminho. E amanhã, provavelmente, vou falar do seguinte. O 10º tem mas antes de falar de como tomar a hostilidade como caminho, devia primeiro concluir aquilo que falei acerca do 8º tópico, como tomar as coisas, quando as coisas estão a correr bem ou mal, como caminho. Há 3 pontos e o terceiro as melhores oportunidades práticas são quando as coisas estão a correr bem ou mal. Dentre as duas, eu falei de como agir quando as coisas correm bem e como tomar isso como caminho, mas hoje quando nos deparamos com as coisas mais difíceis, o que podemos fazer, como transformar essas situações. E como já disse no outro dia, os piores momentos das nossas vidas, temos que pensar neles como as melhores oportunidades para reunir a acumulação de mérito, como eu disse no outro dia. Por exemplo, a água corre para baixo, não corre para cima. E da mesma maneira, o mérito é quando estamos num local baixo, numa situação difícil, e temos mais oportunidades para acumular o mérito. E podemos ter esta esperança. Por exemplo, se fizermos investimentos, compramos um pequeno investimento, temos que comprar as ações quando elas estão mais baratas, porque elas mais tarde, o valor delas vai crescer. Hoje em dia temos a Bitcoin e outras criptomoedas que costumavam ser muito baratas e agora
uma Bitcoin são várias dezenas de milhares de dólares. Da mesma maneira, nestas alturas, quando experimentamos um terrível sofrimento físico e mental, que são os piores momentos da nossa vida, por causa desse sofrimento, podemos melhorar a nossa prática. Por exemplo, quando, em termos normais, quando nos sentimos com saúde, há muitos mantras que recitamos nessa altura. E depois há os mantras que recitamos quando estamos doentes ou a sofrer. Os mantras são os mesmos, mas os sentimentos e as experiências nesses momentos são diferentes. Na altura, quando estamos numa crise, é quando temos as orações mais intensas. Focamos-nos intensamente e rezamos intensamente. E o nosso estado da mente não é como o normal, é um estado de espírito muito mais poderoso. E embora os mantras sejam os mesmos, mas por causa do nossa mente estar num estado diferente, os benefícios e o poder destes resultados também são naturalmente diferentes. E por essa razão, quando estamos a experimentar o sofrimento, não devemos ficar esmagados por esse sofrimento, mas devemos continuar a praticar de maneira que a nossa prática possa voar como elevar-se como um pássaro que se eleva. Quando falamos, acho que é bom pensarmos dessa maneira. Por exemplo, se tivermos uma dor de cabeça ou dor de estômago, não nos conseguimos concentrar bem, não conseguimos pensar corretamente e se calhar até nem conseguimos recitar mantras, e isso é o que acontece. Mas se pensarmos e compararmos nisto e pensarmos que numa dada altura, quando vemos esta escuridão aterradora que nos espera, em comparação com a dor, isso em comparação com uma dor de cabeça ou dor de estômago, e quando não conseguimos, por causa disso, praticar, o que vamos fazer quando chegarmos à hora da morte e vermos a escuridão aterradora? Se pensarmos na dor e no medo no momento da morte, os nossos sofrimentos atuais nem sequer podem ser considerados como sofrimento. O sofrimento e o medo no momento da morte são extremamente grandes porque, na verdade, nunca os experimentamos. E vemos que as pessoas que se aproximam da morte têm, de facto, esses medos. Sim, sim, nos momentos em que encontramos o sofrimento ou o infortúnio, se conseguirmos praticar durante essas alturas, são como preparações ou treino para enfrentar o sofrimento do momento da morte. E, portanto, em resumo, todos os sofrimentos e dificuldades que sofremos agora, temos que os reconhecer como oportunidades para treinar a nossa mente e para melhorar. Se fizermos isso, isso vai nos ajudar realmente a melhorar. E a razão dessa é que a melhoria da prática é quando temos os sofrimentos e quando o nosso corpo e a mente estão realmente atormentados, e nessas alturas, se conseguirmos continuar a avançar, a nossa prática então vai realmente melhorar. Na nossa vida há muitas mudanças que são como furacões ou tornados e são realmente oportunidades
para a nossa mente se tornar mais vasta e mais clara e mais centrada no longo prazo. Isso é o que acontece e por isso, não, independentemente das experiências difíceis que possamos ter, temos que as reconhecer e temos que pensar o que é que eu posso aprender com esta situação. E então podemos melhorar e tornar-nos mais sábios. Num dos escritos de Jamgon Rinpoche, ele disse que é provavelmente uma citação do Jamgon Khyentse, mas não sei as palavras exatas, mas o sentido é que na nossa vida os dois acontecimentos mais importantes é o nascimento e a morte. Quando começamos por nascer e depois morrer, e estes são os acontecimentos mais importantes da nossa vida. E tudo o resto é insignificante ou menor, não sei, não é realmente importante. E foi o que ele disse. E portanto, quando experimentamos uma perda ou dificuldades ou infortúnios, quando, por exemplo, os bens materiais ganhamos e depois perdemos, isso não é realmente a quantidade de dificuldades que temos na situação depende principalmente da nossa mente. Por exemplo, se tivermos um muro de pedra e pusermos algumas pedras e fizermos uma parede, uma formiga, ela vai ver essa parede como uma grande montanha porque ela é minúscula. Mas, e se quiser atravessar a montanha, é como nós temos que subir a uma montanha. Mas, por exemplo, um cão vai ver essa parede, não assim tão alta, e pode. Se eu der um grande salto, consigo passar por cima, pensa o cão. Ele não vai ver a parede como um obstáculo que não consegue ultrapassar. Assim, há muitos altos e baixos na vida. E quando isso acontece, algumas pessoas perdem a esperança desta vida e pensam que nada vai resultar. Elas pensam que nada vai resultar e perdem qualquer esperança. Outras pessoas veem como o cão, veem a parede, não veem como obstáculos, mas e pensam em maneiras de superar esses obstáculos. Algumas pessoas possam até ver esses problemas que têm na vida como talvez nem vejam como obstáculos. Podem ver como uma escada de pedra que as pode fazer melhorar na sua vida. Às vezes as paredes, quando chegamos ao cimo da parede e olhamos, podemos ver mais longe. E da mesma maneira, certas pessoas não veem as dificuldades, mas veem-as como métodos para melhorarem as circunstâncias, como os podem permitir melhorar. Por isso, mesmo quando uma situação parece terrível,
ou um acontecimento significativo. Isso depende das nossas capacidades e da nossa habilidade e da nossa mente. Portanto, as dificuldades são, de facto, oportunidades para aumentarmos a amplitude da nossa mente e o nível das nossas capacidades. Se temos uma boa faca, temos que a usar. Só usando que ela se torna mais afiada. Mas se não a usarmos e a deixarmos de lado, ela vai talvez corroer, o metal vai corroer e deixa de ser útil. E da mesma maneira, os grandes seres do passado, quando vimos o que eles fizeram, vemos que não é que eles tinham algum poder, algum superpoder que nós não temos. Não foi assim que eles realizaram que eles alcançaram as suas realizações. Esses seres do passado simplesmente desconsideraram todas as dificuldades. Por mais dificuldades e sofrimento que eles tinham, eles conseguiam sempre ultrapassá-lo e sempre avançando. E no final, eles ganharam a vitória sobre todas as varas e os obstáculos e alcançaram a realização. E a grande diferença entre nós e os grandes mestres do passado é se nós temos realmente essa coragem para enfrentar as dificuldades. Se temos a confiança para fazer isso. E, para além disso, os mestres do passado não tinham um superpoder. Há poder que, claro, que podemos ganhar, mas se virmos por uma outra perspectiva, não foi isso que aconteceu. Quando falamos dos grandes mestres do passado, como, por exemplo, ou de heróis como Gazar de Ling, pensamos que eles são poderosos, muito corajosos e têm uma grande persistência. Gazar, quantas batalhas ele travou, venceu sempre. Mas o que isto mostra, pensamos que eles têm realmente um superpoder. Mas para eles terem essa coragem e para vencer, como é que isso aconteceu? A maneira como eles ganharam quando se enfrentaram dificuldades e inimigos é o que eles fizeram nesses momentos que é realmente importante. Se não houvesse dificuldades, não há coragem, não há persistência. Se não há inimigos, não há vitória na batalha. Pensamos nos grandes seres e heróis como sendo incríveis. E isso é simplesmente porque eram capazes de enfrentar as dificuldades, os inimigos e as maras, nunca desanimaram e nunca tentaram apaziguar. No vocabulário deles não havia palavras para procrastinação e depressão, não estavam nos seus vocabulários, eles iam sempre, eles também não havia a palavra evitar ou apaziguar, qualquer que fossem os perigos que ocorriam. Eles foram capazes de ir direto ao assunto e melhorar e transformar-se. E é isso que distingue as pessoas comuns dos seres excepcionais. E isso é algo que temos que compreender. Se pensarmos
nas encarnações passadas do Karmapa. Algumas pessoas pensam que o Karmapa não é possível que um Karmapa possa ter infortúnio e sofrimento, mas na realidade é o oposto. As situações não são de todo como nós pensamos. Para além de um reino puro como Sukhavati, onde é que há no mundo um lugar sem sofrimento ou dificuldades? Não existe. E em particular neste mundo, num tempo em que as 5, nesta altura em que há 5 de degenerescência, é alguém que tenta espalhar o Dharma a inúmeros obstáculos e atacantes. Há uma cotação do Buda que diz, mas os obstáculos, como o Dharma é extremamente raro, há naturalmente muitos atacantes e dificuldades que caem como chuva. Os atacantes e os obstáculos, portanto, quando tentamos espalhar o Dharma neste mundo, é preciso enfrentar centenas de perigos e sofrimentos. É como se está num campo de batalha, rodeado por milhares de soldados, e não há maneira de fugir. E se precisamos de sair ou escapar, se temos que sair dessa situação, temos que vencer o medo e criar um caminho para sairmos. Quando estamos completamente rodeados pelos maras e os obstáculos, é isso que temos que fazer, e é por isso que os bodhisattvas são chamados de heróis. Bodhisattva, sattva quer dizer herói, e é por isso. Se não houvesse dificuldades ou obstáculos, e não era necessário ter coragem. Não haveria necessidade dos bodhisattvas terem essa coragem. Do mesmo modo, as dificuldades que cada um dos karmapas encontrou foram todas diferentes, em grau, a forma que tomaram e a forma como apareceram. Talvez no futuro, se tiver a oportunidade, vou falar sobre isso, mas quando lemos as histórias de libertação dos karmapas anteriores, durante a vida inteira, eles suportaram dificuldades e perdas, altos e baixos, para nos deixar tesouros de luz e de joias. Portanto, eles deram-nos as melhores coisas a nós e tomaram as piores para eles. É como há um ditado que diz: quanto maiores as vossas capacidades, maior a responsabilidade. E quanto maior a responsabilidade, maior a pressão. Isso é algo que nós dizemos, e é semelhante. As encarnações do Karmapa sabem quão grande é a responsabilidade que carregam e quanta pressão isso. É só eles é que podem saber, é difícil para nós ter uma ideia, e a razão para isso é que nós não temos o mesmo estatuto e não assumimos essa responsabilidade, e porque não a assumimos, não fazemos a mínima ideia das dificuldades que eles têm de enfrentar e da pressão que está sobre eles. Mas o que podemos saber é que eles tinham
uma imensa responsabilidade e estavam debaixo de uma grande pressão e, no entanto, nunca desanimaram. Nunca tentaram evitar as dificuldades. Eles tomaram as dificuldades e transformaram-nas em oportunidades para crescer. Com grande coragem, enfrentaram todas as dificuldades e transformaram todas essas dificuldades em circunstâncias para reunir todas as condições e reunir todas as acumulações. E isto é algo que nós temos que aprender com eles. Assim, em resumo, o que eu quero dizer é que quando normalmente as coisas más nos acontecem, normalmente o que dizemos é: porque é que eu tenho tanto azar? Porque é que as coisas nunca resultam para mim? Não vale a pena estar sempre a queixar-me, nada resulta para mim. Estamos sempre a queixar e a lamentar-nos, mas isso não serve de nada. Não há nenhuma vantagem, não há nenhum interesse em queixar-nos e lamentar-nos dessa maneira. Há muitas coisas que não correm como queremos, porque isso é a natureza do sofrimento. E por isso, se pensarmos que vamos conseguir que as coisas corram bem só porque nós pomos bastante esforço, isso não é assim. De futuro, aquilo que temos que pensar é: acabei de ter uma oportunidade. Quando alguma coisa difícil acontece, devemos pensar: acabei de ter uma oportunidade de praticar e acumular mérito. Claro que poderia talvez ter havido uma maneira de evitar isso, mas não o fiz, portanto, agora acabei de ter uma grande oportunidade de praticar e acumular mérito. É muito importante que tenhamos essa sensação. No mínimo, se enfrentamos todos os dias coisas que não são auspiciosas, coisas que são más, podemos usá-las como condições para melhorarmos e avançarmos. Podemos fazer isso. Portanto, o grau em que somos capazes de enfrentar dificuldades e a capacidade de continuar a avançar, não desistir por mais perdas que tenhamos na vida, essa é a quantidade pela qual nos tornaremos mais fortes e mais corajosos. Se as dificuldades que nós enfrentamos se puderem ser transformadas em circunstâncias para praticar o Dharma, então nunca haverá dificuldades para nós para praticar. Seremos capazes de praticar o Dharma e nunca nos sentiremos desanimados ou preguiçosos. Às vezes tornamos-nos preguiçosos e abandonamos, mas isso nunca irá acontecer se nós desenvolvermos essa coragem. Temos que pensar como é que podemos enfrentar essas dificuldades e transformá-las em ajudas para o Dharma. Como podemos transformá-las em oportunidades para nos tornarmos a melhorar. Vamos continuar. A próxima secção é como tomar a hostilidade como caminho, é a 19ª estância. Embora eu não os pudesse suportar, não desprezei os sencientes sofrendo por serem vis. As falhas e os obscurecimentos são a sua natureza, sabendo disso a situação tornou-se ainda menos tolerável. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes.
Há uma explicação que diz que os seres supremos são prejudicados mais pelos seus seguidores do que pelos seus inimigos, para além das parasitas do seu corpo, que outro animal poderia comer um leão. Estou aqui a falar de um ser extraordinário, um grande lama, e para esse ser o mal não vem dos inimigos, mas mais dos seus discípulos, e quem mais os prejudica são os discípulos, os seguidores. Por exemplo, como diz aqui, além dos parasitas, nenhum outro ser teria a coragem para fazer mal a um leão, mas os parasitas conseguem o fazer. Da mesma maneira, diz nos sutras que o Buda ensinou que o Dharma não pode ser prejudicado por ninguém de uma outra religião, mas quem pode fazer mal ou destruir os ensinamentos são aqueles que dizem que ser budistas e que dizem deter os ensinamentos. São eles que podem destruir o Dharma. Por essa razão, como é que os ensinamentos do Buda vão ser destruídos? O que o Buda disse na sua profecia foi que no futuro meus ensinamentos vão ser destruídos no futuro pelo aqueles que dizem que detêm os meus ensinamentos, monges e monjas, e vão dizer que estão de acordo, vão discutir uns com os outros e dizer que estão, uns e outros vão dizer que são eles que estão corretos, e assim este ponto é importante, que a destruição dos ensinamentos do Shakyamuni vão ser enfraquecidos pelas lutas internas. Os ensinamentos do Buda Kashyapa foram destruídos pela preguiça dos monges da altura. Foi isso que o Buda Shakyamuni disse. Portanto, quando pensamos nos ensinamentos do Buda Shakyamuni, percebemos que o que mais prejudica os ensinamentos são os praticantes eles próprios, não as pessoas de outras religiões. São as pessoas que dizem que detêm os ensinamentos do Buda. Eles são os mais perigosos no sentido de prejudicar os ensinamentos e de destruir os ensinamentos do Buda. Portanto, alguém como o Karmapa Mikkyo Dorje, ele tratava muita gente com grande bondade, com muito amor e bondade. E muitas pessoas que ele tratava com muita bondade, as pessoas não reconheceram a sua bondade e começaram a ter pensamentos maldosos e começaram a fazer-lhe mal. E não só ele não respondeu ao mal com mal, mas continuou a cuidar deles com carinho. E havia inúmeras pessoas que fizeram isso. Ele deu ensinamentos, ele deu bens materiais, mas as pessoas diziam, ele não fez nada de bom por nós. E as pessoas exprimiam ressentimento e desagrado. É compreensível, porque as pessoas comuns é compreensível, mas havia pessoas como Geshes e outras pessoas
que vieram ter com o Mika Dorje primeiro, e ele deu-lhe bens, presentes materiais, sem reservas, e receberam todo o Dharma que eles desejavam. Mas mais tarde, eles acharam que como ele não preencheu as suas expectativas e desejos, eles começaram a criticá-lo. E as pessoas diziam, Karmapa, sim, eu recebi alguns ensinamentos e tal, mas o Karmapa não me tratou como se fosse importante, portanto eu vou voltar para o meu local e vou fazer como um erudito e realizar algumas atividades, e um dia veremos se consigo tornar-me famoso como erudito. Um dia veremos. Muitas pessoas fizeram isso e deixaram Mika Dorje. Isto é só um exemplo. Há muitos outros. Há muitos outros exemplos de pessoas que Mika Dorje tratou bem e que o trataram mal em torno. Em geral, se nós fazemos bem de alguém e essa pessoa nos trata mal, ficamos zangados, mas Mika Dorje não só não se zangou, mas não houve, a sua mente não vacilou minimamente, não mudou de ideias. Continuava muito relaxado, falando com as pessoas, e olhava para essas pessoas com gentileza, com bondade. Não tinha uma expressão zangada. E mesmo que se ele quisessem mais, ele dava-lhes, continua a dar-lhes tudo aquilo que eles desejavam. Porque as pessoas que têm um pouco de mérito, e quando viram o exemplo do Mika Dorje, mudaram a sua mente um bocadinho. Tornaram-se um pouco mais receptivos ao Dharma. E alguns não tinham realmente a conexão, e portanto fosse o que fosse que ele fizesse, não resultava, mas nunca, nada do que ele fizesse era benéfico, mas mesmo assim, mesmo para aqueles que não tinham qualquer mérito, ele nunca desistiu de os proteger, de ter compaixão em relação a eles. Ele sempre orou por eles. Vamos fazer uma pausa de 30 minutos. là soda dire du sada dangi conto tam ma shuje dona yami gido de Já falei bastante sobre o Karmapa Mika Dorje. E como ele via os seus inimigos como amigos e nunca teve nenhum preconceito em relação às outras escolas. E nunca foi avarento e partilhava com os outros sem qualquer reserva. Nunca teve apego pelos amigos que o ajudaram, ou aversão pelos inimigos ou as pessoas que o prejudicaram. E algumas pessoas diziam que era facilmente influenciável e estava sempre a mudar de ideias.
Então, as pessoas que nunca tiveram estabilidade são facilmente influenciáveis? É um pouco... São facilmente influenciáveis ou manipuláveis. É como uma mente que não tinha muita... As pessoas achavam que ele poderia ser como uma mente muito influenciável, que não tinha uma maneira muito vasta de pensar. E achavam que, fosse o que fosse que ele fizesse, era sempre chamado de extremo demais. Não sabiam e achavam que ele não sabia praticar para a época e para a situação. Ele era um lama, mas em termos mundanos ele foi evitado na sociedade. As pessoas disseram que eram sólidas e úteis e vieram ter com ele, mas essas pessoas que o menosprezaram, Mika Dorje nunca olhou para eles de uma forma negativa. O que ele disse, isso é uma maneira de me ver. Se olharem para mim por esse ângulo, provavelmente é isso que vão ver. E a razão pela qual ele nunca foi incomodado com quando as pessoas falaram dele sobre assim, é provavelmente porque ele não tinha muitas expectativas para os indivíduos comuns. E por isso ele nunca realmente ficou preocupado com isso ou ofendido. E como sabemos isto? Porque o Sangye Paldrup, o seu assistente, ele viu isso. Às vezes os discípulos vinham visitá-lo e quando o Mika Dorje falava com eles, eles não pensavam ou não tinham coragem para dizer as coisas como pensavam. E pensavam que o poderiam ofender ou ficar magoado, mas o Mika Dorje não se preocupem que eu não fico embaraçado ou eu não fico envergonhado. Não me sinto, não fico perturbado, porque são indivíduos comuns e eles não conseguem ir para além da sua natureza e não há mais nada que eu pense sobre o assunto. E resumo, como diz da via do Bodhisattva, compreendeu claramente que os seres sencientes são selvagens, não estão treinados e, portanto, são assim. E por isso ele não via as pessoas como más, ou é como na aspiração de Maitreya. Que os Budas nunca vilifica as mentes dos seres que estão obscurecidos pelo karma e os obscurecimentos, e estão controlados pelo karma e pelos seus obscurecimentos, e mesmo quando eles fazem coisas terríveis,
os Budas nunca pensam que isso é mau. E da mesma maneira, Miki Dorje também pensava da mesma maneira. De qualquer forma, até os seres terem abandonado o karma e os obscurecimentos, os seres sencientes não podem fazer nada mais do que essa natureza. E portanto, quando olhamos para isto, quando as pessoas tentaram prejudicá-lo e quando pagaram o bem que ele lhes fez de uma forma com coisas negativas, com atitudes negativas, ele nunca sentiria hostilidade, nem sequer se sentia particularmente perturbado com isso. Portanto, a seguir, se resumimos os pontos essenciais da estrofe 19, é que quando pessoas nos fazem mal, como devemos vê-las e lidar com elas. E quando as situações ocorrem, que métodos devemos usar, o que é que podemos fazer? De que maneira podemos pensar? A primeira aspecto, podemos pensar em termos dos 8 dharmas mundanos, os 8 preocupações mundanas. Há este ponto de pensarmos isto em termos de preocupações mundanas, e o que isto significa é que, primeiro, quando alguém nos faz mal ou nos ameaça, quando pensamos nessas pessoas, talvez sejam pessoas que nunca tiveram conexão conosco, ou pessoas que nós pudemos até ter tratado bem, mas que podem tentar prejudicar-nos sem verdadeira causa, ou pelo contrário, intencionalmente. E o que é que nós fazemos? Se alguém nos causa mal intencionalmente, aquilo que temos que pensar é: podemos mais ou menos ter uma noção do karma que eles estão a acumular ao tratar-nos assim, depois de nós lhes termos feito bem. É possível adivinhar um pouco qual é o karma que eles vão ter, os resultados kármicos que eles vão ter no futuro. Se pensarmos um pouco em termos de causa e efeito, é fácil pensar. E uma vez que as causas virtuosas trazem resultados agradáveis e que as causas negativas trazem sofrimento, se nós acreditamos nisto, se esta pessoa que está a pagar com maldade, a bondade que eu tive para com ela, que tipo de resultado vai ela ter no futuro? Vai certamente ter um resultado negativo. Podemos facilmente compreender isso. E se tivermos essa compreensão, e se alguém, na perspectiva de alguém que acredita no karma, que acredita na causa e no efeito, em vez de sentir-se zangado, vai sentir compaixão. E a razão para isso é que a pessoa que acredita na causa e no efeito, essa pessoa compreende que percebemos que essa pessoa que está a agir assim não faz ideia que no futuro vai ter um resultado completamente insuportável, porque ela está a ser manipulada por emoções extremamente fortes, ela não consegue ver o resultado das suas ações. E, na verdade, o que ela faz é porque está simplesmente sob o controle dessas emoções. E se pensarmos bem sobre isso,
em vez de nos sentirmos zangados, temos mais razões para sentir compaixão. Portanto, mas também, por outro lado, se quisermos olhar para o outro ângulo, quando alguém nos causa danos, ficamos zangados e temos um sofrimento mental. Pensamos porque é que isto aconteceu. E pensamos, eles insultaram-me ou puseram toda a culpa em mim. Ou fui mentalmente ferido e por causa destes sentimentos ou destes pensamentos sentimos-nos zangados para com as pessoas. Ficamos magoados mas como é que nós realmente nos ficamos feridos? Há várias maneiras de ser feridos, mas se quisermos resumir, há 4 tipos. O primeiro é perder algo de que gostamos, ou uma pessoa. Podemos pensar que perdemos alguma coisa que era importante. O segundo é quando alguém fala dos nossos defeitos e nos critica. A terceira é sofrimento ou desconforto físico ou mental. E o quarto é quando alguém nos despreza ou insulta. E estes são basicamente os 4 aspectos, as 4 ações que nos ferem. São os 4 tipos de sofrimentos. E pensamos nesses 4 como as 4 preocupações mundanas. São 8, são os 4 negativos. São os 4 aspectos negativos das 8 preocupações mundanas. São os mesmos. E por essa razão, tudo aquilo que nos pode magoar está incluído dentro destes 4. Se quisermos ver em detalhe o que estes 4 sentimentos são, é o facto de não obtermos aquilo que queremos, as pessoas que nos criticam, é o sofrimento físico ou mental, etc. E todas estas preocupações têm a ver com o nosso apego, com o apego a nós próprios. Quando as pessoas nos criticam ou nos culpam, nós não queremos ser criticados pelos outros. Quando dizem coisas desagradáveis ou fazem coisas que nós não queremos, nós naturalmente ficamos zangados. E, portanto, se pensarmos nisso em detalhe, em última análise, tudo isto tem a ver com o nosso próprio apego. E, portanto, e se não considerarmos que o elogio ou a crítica das pessoas não são particularmente importantes porque não estamos apegados a isso, não ficamos deliciados quando nos elogiam, nem deprimidos quando nos criticam. Portanto, quando ficamos muito felizes ou muito deprimidos com alguma coisa que acontece, é porque temos esse tipo de apegos. Entre os 4 dharmas, é perder, por exemplo, perder coisas ou não obter coisas, como somos, ou como quando somos separados de alguém que nós amamos, quando pensamos em perder aquilo que temos ou não conseguir alcançar aquilo que queremos. Quando pensamos nisso, quando alguém nos tira alguma coisa que era nossa ou quando perdemos, temos um sofrimento mental. E, na verdade,
podemos converter essa perda das nossas posses preciosas, se perdermos, por exemplo, a carteira e perdermos todo o dinheiro que está dentro da carteira, quando temos, por exemplo, uma perda financeira, podemos considerar essa perda como uma prática de generosidade. Se conseguirmos pensar assim, é ótimo. E a razão para isto é que a generosidade significa dar a alguém uma coisa que normalmente não conseguimos, não podemos dar. Temos alguma coisa que temos alguma resistência em dar, mas quando damos isso é que é realmente a generosidade. Não é como oferecer coisas velhas às pessoas, isso não é propriamente generosidade, coisas que não nos interessam ou que portanto uma maneira de libertar espaço na nossa casa, mas a generosidade é quando damos a alguém uma coisa. Tenho isto é uma coisa que eu gosto tanto, mas estou decidido a oferecer. Isso é generosidade. Se for uma coisa que nós não gostamos ou não precisamos, e podemos dar isso a qualquer pessoa, e isso não é propriamente generosidade. Isso não é generosidade. Generosidade é o desejo de dar. É o desejo de dar algo a alguém, de corpo, palavra e mente, e de sacrificar algo em prol de outra pessoa. Isso é que é a generosidade. E então, o que é que a generosidade contraria? É a avareza. Se tivermos dinheiro e não formos capazes de o dar a ninguém, é isso que chamamos avareza. E a generosidade é um antídoto, porque quando somos generosos isso contraria a nossa mesquinhez. Se não contrariar, não se chama generosidade. Portanto, quando devemos ser capazes de oferecer aos outros as coisas que nós mais prezamos, e é isso que pode agir como antídoto para a mesquinhez. Quando nos sentimos aborrecidos porque perdemos alguma coisa, o que é que temos que pensar? Temos que pensar que isto que eu ofereci foi a generosidade. Deveríamos ser capazes de pensar assim. E além disso, formos capazes, devemos ter não devemos ter um pouco mais de uma atitude mais benevolente, pensando que isso, desejando que isso possa beneficiá-los e possam eles não ter nenhum resultado negativo e não experimentar nenhum mau resultado. Fazer esse tipo de aspiração. E, em resumo, o pensamento inicial de que perdeu alguma coisa, temos que mudar, no pensamento de que demos um presente e que foi uma prática de generosidade. E aí torna-se uma causa de mérito. E se fizermos isso é extremamente benéfico. É como o ditado de matar 2 coelhos de uma cajadada. Ou seja, é uma ação que realiza 2 propósitos. E, portanto, estas são as coisas que quando perdemos coisas ou somos roubados de coisas que são importantes para nós,
ou se pessoas que nos são próximas e que que nos abandonam ou nos viram as costas, como devemos pensar sobre isso? Se pensarmos cuidadosamente sobre isto, se houver alguém que realmente pessoas em que nós acreditamos, vamos sempre acreditar nelas, qualquer que seja a situação. Se for, por muito que a pessoa, que alguém nos crie problemas e nos tente separar, temos que pensar nelas como uma mãe amante. Só há poucas pessoas que nos sustentam na nossa vida, por isso pessoas dizem que são amigas e podemos encher um vale com essas pessoas todas, mas quando estamos numa situação difícil, só uma ou duas pessoas é que realmente nos sustentam. E por isso, nas alturas em que estamos em situações difíceis, é nessa altura que sabemos quem é que realmente nos sustenta, quem é que realmente está conosco. E assim podemos ver que os grandes seres que foram criticados pelas pessoas e ver como é que eles reagiram a essa situação. Por exemplo, no tempo do Buda havia Devadatta que fez terríveis acusações contra o Buda e mesmo tentou matá-lo. E isso acontece com outros grandes seres. No tempo do Buda havia também outros não budistas e extremistas que tiveram ciúmes, inveja do Buda e o criticaram. E por causa disso, criaram muitas suspeitas sobre o Buda e deram às pessoas razões para duvidarem dele. Os seres, os grandes seres, por causa das pessoas os traírem, eles não se sentem zangados, e não só isso, mas não se sentem ressentimento, nem querem vingar-se. E em vez disso meditam na empatia e na compaixão para com a outra pessoa. Eles sentem-se realmente muito tristes pelas pessoas que lhes fizeram mal, ficam preocupados sobre o karma que eles vão acumular. E é assim que isso acontece. Posso-vos dar um exemplo? A vossa mãe, uma mãe, ela cria o filho e chega à idade da adolescência, por exemplo, entre os 12, 13, 14, e o filho deixa de ouvir os pais e não ouve nada do que os pais dizem e faz todo o tipo de disparates. Isto acontece. Mas da perspectiva da mãe, que realmente gosta do filho, ama o filho, ela não deixa de gostar do filho, por muito que coisas terríveis que o filho faça, ela não se vai afastar dele. Ela, pelo contrário, pensa mais ainda, sente mais responsabilidade. E por esta razão, não há razão para nos sentirmos incomodados ou zangados para com as pessoas que
que nos fizeram mal, pensar simplesmente que a pessoa vai mudar e pensar que à medida que o tempo passa, essa pessoa talvez um dia venha a perceber. Quando pensamos em termos de ser um praticante do Dharma, se tivermos a ideia de que se tratarmos bem os outros, eles vão nos tratar bem também, isto não é todo assim. Há várias razões, mas se olharmos para o mundo e para a forma como as coisas se passam, não há nenhuma expectativa ou há nenhuma certeza de que se tratarmos as pessoas bem, elas vão também tratar-nos bem. E se tivermos essa expectativa e isso não acontecer, então isso vai nos causar muito sofrimento. Porque a nossa expectativa não está de acordo com os factos. A segunda razão é que os bodhisattvas trabalham pelo bem de todos os seres. E alguns têm bom caráter, são pessoas boas e temos que trabalhar pelo seu bem-estar. E há pessoas com caráter difícil, que têm emoções extremamente fortes, e quando estamos a tentarmos ajudá-los e tivermos muitas expectativas, é capaz de correr mal, porque o seu caráter, sendo difícil e tendo muitos obscurecimentos, são capazes de não nos tratar assim tão bem e podemos ficar preocupados. Aquela história do Shariputra, se calhar já ouviram? Shariputra era um dos principais discípulos Shravaka do Buda. Era Modgalyayana e Shariputra, já falei do Madhyayana numa outra sessão, mas Shariputra, se falarmos em termos do Mahayana, no Mahayana, os praticantes do Mahayana dizem que no passado numa das vidas do Shariputra, ele sentiu o Bodhicitta e tomou a decisão de trazer todos os seres ao estado de Buda. E começou a praticar as práticas de Bodhisattva. Mas teve um obstáculo que chegou, e o obstáculo foi que um dia houve uma Mara que veio, e esse Mara pensou: tenho que criar um problema ao Shariputra. Então apareceu como um Brahmin e pediu: por favor, dá-me a tua mão, sê generoso e dá-me a tua mão. E o Shariputra, sem qualquer dúvida, sem qualquer hesitação, cortou a mão direita. Como só tinha a mão esquerda, usou a mão esquerda para dar a mão direita ao Brahman. E o Brahman deu-me isso com a mão esquerda, e isso era qualquer coisa que era muito considerado como muito mau na Índia, porque usam a mão esquerda para se limparem quando vão à casa de banho. Então ele disse: mas isto é profunda falta de respeito. E o Shariputra disse: mas se é assim tão difícil de satisfazer apenas um ser, não há qualquer maneira de eu poder satisfazer ou perseverar nesta atitude dos seres. E ele perdeu o Bodhicitta. E não sei se esta história é exatamente assim, mas é a ideia. E, portanto, desta forma, se tivermos demasiadas expectativas, quando um Bodhisattva está a trabalhar pelo bem de todos os seres, o pior
o pior obstáculo é ter demasiadas expectativas sobre as ações dos outros. E isso vai criar imensos problemas, porque a maior parte das pessoas não tem um comportamento correto ou bondoso. E, portanto, se tivermos esse tipo de expectativas, é muito difícil dar-lhes algum benefício. É muito difícil e torna-se muito difícil fazer o bem dos seres. E não há qualquer benefício também, nesse caso. E, portanto, muitas pessoas têm a expectativa de que se fizermos coisas boas pelos outros, essas pessoas vão nos retribuir, mas não é assim que isso se passa. Portanto, se olharmos do ponto de vista do praticante do Dharma, e particularmente de alguém que pratica o Bodhisattva, temos que aceitar que todos os seres, com amor e compaixão, e temos que os tratar todos com igualdade, com amor, com compaixão. Não é só tratar com amor e compaixão aqueles que nos tratam bem, mas também aqueles que nos tratam mal. Temos que tratar todos da mesma forma. E, portanto, temos que tentar fazer tudo para compreender. Temos que tentar compreender, por exemplo, quando alguém nos faz mal, tentamos compreender porque é que eles fazem isso. E devemos pensar, talvez eu não compreenda, mas talvez possamos compreender, e não, em vez de pensar, eu dei-lhe isto antes e agora ele não retribui, devemos evitar esse tipo de pensamentos calculistas e devemos amar essas pessoas e assumir a responsabilidade para com eles, tal como uma mãe assume a responsabilidade para com os seus filhos, e isso é muito importante, tratá-los todos da mesma maneira. E se formos capazes de fazer isso quer dizer que realmente é o sinal de que temos amor e compaixão. E se não, pode parecer que somos muito carinhosos e que gostamos de todas as pessoas, mas não é bem assim. Se formos hostis para com as pessoas que nos fizeram mal, isso é o sinal de que não somos verdadeiros bodhisattvas, não estamos no caminho certo. Se alguma coisa que acontecer que não nos agrada, ficamos incomodados, e se for essa a nossa atitude, as pessoas até podem dizer, é muito compassivo, mas temos que realizar, temos que compreender que esse amor e compaixão está associado aos nossos desejos e à realização dos nossos interesses, e não a verdadeira bodhisattva, a verdadeira compaixão. Portanto, o que fazer quando os outros nos insultam e nos prejudicam, o que devemos fazer? O que diz aqui, o que diz a propósito disto, nos 8 instâncias do Geshe, diz que quando alguém me trata, quando alguém nos ataca, é que eu devo oferecer a vitória ao outro e ficar ficar com a derrota. Quando alguém faz coisas negativas em relação a mim, tomamos para nós a perda e damos a vitória ao outro. Por isso, quando as outras pessoas, estamos a falar aqui verbalmente, quando nos insultam, nos criticam, quando nos fazem mal verbalmente,
O que temos que pensar é que a pessoa nos está a insultar, mas é porque o ódio está fervendo na sua mente, a sua inveja, o vento da inveja, porque tem emoções, obscurecimentos tão fortes, é por isso que ela diz estas coisas. E se pudermos pensar assim, cuidadosamente, percebemos que elas fazem assim porque um aspecto da razão para elas fazem isso é porque elas não têm controle sobre as suas emoções e as emoções são mais fortes do que elas e manipulam-nas. Por exemplo, se alguém nos bater com um pau, não podemos culpar o pau, é porque alguém pegou nele e nos bate com ele. O pau não tem qualquer controle. Não faz sentido zangar-nos com o pau. Porque o pau é manipulado por alguém. Ele não nos bate por si mesmo. E a outra pessoa é igual. A pessoa é controlada pelas suas emoções e as suas emoções são mais fortes do que ela. Ela não tem controle sobre elas. E se pensarmos nisto cuidadosamente, as pessoas que nos criticam e nos insultam, temos que pensar nisso sob um ângulo. Também podemos pensar, por outro lado, que tem que haver alguma falha da nossa parte e se houver alguma falha da nossa parte, a outra pessoa é como se pusesse uma lupa e aumentasse esse defeito ou esse problema. Podemos ter alguma falta ou fraqueza ou apego e por isso a pessoa aproveita essa falta para nos criticar. E quando alguém usa isso quando alguém nos critica, temos que usar essa oportunidade para olhar para dentro e ver exatamente de que é que a pessoa se refere e a razão pela qual isso é tão importante. É porque normalmente as pessoas não se conseguem ver, não conseguem ver os seus defeitos. Como eu já disse no outro dia, uma citação, se quisermos olhar para nós, temos que usar um espelho. Podemos ver os outros com os nossos olhos, mas não podemos ver, não nos podemos ver a nós mesmos sem ter um espelho. Se tivermos um espelho, podemos nos ver. Podemos ver as nossas falhas. Nós normalmente não conseguimos ver as nossas faltas, só vemos as dos outros, porque estamos demasiado a olhar para fora em vez de olhar para dentro. E parece que todos os erros são feitos pelos outros e que nós não cometemos erro nenhum. Mas os grandes seres pensam de forma completamente oposta. Ele vê todas as faltas como sendo suas e todas as qualidades como sendo dos outros. Geshe Langtampa disse isso. Que ele disse por muitos textos que eu leia, só vejo um ponto, e esse ponto é todas as faltas são minhas e todas as qualidades são dos seres.
E por mais que eu leia e por mais que eu aprenda, não vejo mais nada mais essencial do que isso. E o que os nossos mestres disseram foi que se nós só conseguimos libertar-nos dos... E se nós pudermos ver mais as nossas faltas e mais as qualidades dos outros, essa é a única maneira de praticar, porque se virmos mais as faltas nos outros e só virmos as nossas qualidades, isso não nos conduz a uma prática verdadeira. E, portanto, ficamos iludidos acerca daquilo que é preciso adotar e daquilo que é preciso abandonar. Portanto, temos que ver as nossas faltas e reconhecer as qualidades dos outros. Logo, quando as pessoas nos criticam, o que temos que pensar é que normalmente não vejo as minhas faltas e por causa deles e por causa da sua bondade e graças à sua ajuda agora consigo ver as minhas faltas. Posso encontrar uma maneira de melhorar os meus defeitos ou de trabalhar sobre os meus defeitos e, portanto, é uma incrível oportunidade para eu melhorar e me treinar e me tornar uma pessoa melhor. E isso é muito importante. Se alguém nos criticar e nos acusar e nós estejamos completamente inocentes, e se alguém nos acusar, fizer falsas acusações, o que temos que pensar é, neste momento, nesta vida, pensamos que nesta vida, se calhar, não fizemos nada para merecer essas acusações, mas se calhar, numa vida passada, fizemos de certeza alguma coisa errada. E agora, este é o resultado kármico dessas ações. Quando olhamos para isso, primeiro pensamos que não há nenhuma razão para as pessoas dizerem essas coisas, mas se considerarmos a lei da causa e efeito, vamos compreender que nada pode acontecer sem haver causas para isso, e as causas poderão ser ações passadas que temos que purificar. E, portanto, pensamos e percebemos que todas as acusações sem fundamento são o resultado do karma de outras vidas. E se as pessoas nos criticam ou nos insultam, aquilo que devemos fazer é devemos tentar, se vermos as pessoas nos acusam de determinadas faltas ou defeitos, temos que corrigi-los. Em vez de ficarmos muito aborrecidos e muito zangados, isso não faz qualquer sentido. Não devemos ficar sentidos, não devemos ser orgulhosos, devemos ser humildes. E devemos usar isso como uma oportunidade para nos para olharmos para nós e para nos corrigirmos. E nos examinarmos. E se conseguirmos corrigir-nos, isso é bom, isso é excelente. Podemos nos tornar melhores do que éramos antes, uma pessoa nova, e quando as pessoas nos criticam, nos insultam, isso pode ser transformado numa prática. E, portanto, neste momento eu queria contar aqui uma história. Vou contar uma história e depois terminamos por aqui. Hoje não consegui falar das quatro preocupações mundanas, só falei de duas e amanhã falamos das outras duas. A propósito de fazer o bem e das pessoas como as pessoas nos retribuem, é uma história que se calhar vocês conhecem. No Tibete,
O exemplo de um grande praticante é Milarepa, sem dúvida. Em todas as escolas, toda a gente reconhece Milarepa como sendo um verdadeiro praticante. Mesmo para um praticante como Milarepa, as pessoas tentavam fazer-lhe mal, e particularmente quando, por exemplo, o Milarepa morreu porque alguém o envenenou, como acho que todos sabem. Mas quem é que lhe deu esse veneno? Há várias explicações. E a maneira como é explicado, geralmente, é que havia um Geshe Tsapoa, talvez um Geshe Kadampa, que lhe deu comida, mas na história, lhe deu comida envenenada, mas nas histórias mais antigas, que foram escritas por os seus 8 discípulos próximos, da história da vida, da libertação de Milarepa, escrita por Karmapa Ranjang Dorje, e na sua história de Milarepa, quem deu a Milarepa o veneno não foi o Geshe Tsapoa, foi o Milarepa morreu na região de Nyamga, em Tin, e havia uma bompa nessa região que se chamava Tintan Jangbar. Era um xamã e ganhava vida fazendo serviços, enfim, rituais para as pessoas que estavam doentes ou que tinham perdido alguma coisa, etc. Digamos, era isso que ele fazia. E Milarepa, quando Milarepa estava nessa região, por causa das bênçãos de Milarepa, nessa região não havia epidemias, etc. E esse Bumpo tinha perdido a sua subsistência porque ninguém o vinha pedir, fosse o que fosse. E por essa razão, ele não, e como não tinha maneira de obter comida, etc., ele tentou envenenar Milarepa várias vezes, mas Milarepa não aceitava. E um dia, o que ele fez nessa altura, a lepra era uma doença terrível, e ele encontrou uma mulher, uma leprosa, e deu-lhe uma turquesa naquela altura no Tibete. Uma turquesa era algo de extremamente valiosa, tão valiosa como o ouro. O ouro os tibetanos trocavam, na Índia, trocavam as turquesas por ouro, porque era considerado a turquesa tão preciosa. E essa mulher que recebeu a turquesa, ela tinha tido uma vida terrível. Ele disse: vou-te dar esta turquesa, mas antes tem que oferecer este iogurte a Milarepa. E esta leprosa aceitou e foi ter com Milarepa e ofereceu-lhe o iogurte.
E sem a leprosa saber, o xamã tinha envenenado o iogurte. E quando ela veio oferecer o iogurte a Milarepa, o Milarepa abriu muito os olhos, olhou para ela e depois pensou: vou comer isto que é para poder receber a turquesa, e não disse, para tu poderes receber a turquesa, e não disse mais nada. E bebeu o iogurte todo. E ele olhou para ela e depois disse, eu sou o yogi que abandonou o apego ao ego, por isso não tenho nenhuma pensamento negativo, já há muito tempo que não tenho pensamentos desses. E este veneno que poderá ser mau para o meu corpo não me vai prejudicar a mim. Mas não é bom usar este recipiente, e ele levou a tigela antes de devolver. Porque se ela tivesse bebido aquilo, ela teria morrido, então ele lavou a tigela e depois deu a leprosa. E por causa disso, o Milarepa adoeceu e todos os seus estudantes ou discípulos, os repas, todos ficaram muito tristes e começaram a chorar, mas o Milarepa olhou para o céu e disse, e cantou um canto, e o canto, o ponto essencial do canto é todas as doenças, os espíritos, as ações negativas, obscurecimentos, etc., são uma joia para o yogi. São ornamentos para nós. Tornam-nos melhores, tornam-nos mais valiosos. E aqui está uma situação em que nós podemos melhorar. E rezou pelo Bompo e pela mulher, que eles possam ficar livres de todos os problemas. Mas quando ele cantou esse canto, nenhum dos seus discípulos sabia que ele tinha sido envenenado. Ninguém sabia que alguém tinha dado veneno, e ele também não lhes disse. Nessa noite, na noite em que o Milarepa foi envenenado, as Dakinis castigaram o Bumpo e morreu. Então, quando ele ouviu dizer, e o essência da sua... Milarepa cantou uma canção e disse, pobre Bumpo, morreu antes de mim. Ele achou que me ia matar, mas na verdade morreu primeiro. Que a minha virtude e felicidade e a virtude de todos os Budas dos 3 tempos purifiquem as ações negativas do Bompo. Que eu possa pegar em todo o seu sofrimento e purificá-lo. Possa ele sempre se separar dos amigos negativos e encontrar apenas amigos positivos. E ele fez assim a aspiração. E então Drigum Rempa, que era um dos seus discípulos, perguntou ao Milarepa por que ele estava a rezar por aquele Bompo. E ele não sabia que o Bompo tinha dado ao Milarepa o veneno. E Milarepa disse que Bompo no passado matou um lama, e por causa disso
ele vai para os infernos. É provável que ele renasça nos infernos. Quer seja matar um lama, seja sobre o Milarepa ou outro que ele tenha matado no passado. Mas Digamrepa então perguntou, sabia que era veneno, por que é que tomou? E eu pensei que se o tomasse e rezasse, talvez pudesse libertá-lo. É possível libertá-lo? E Milarepa respondeu, é possível que sim. E quando ele morreu, Milarepa, como se para ele tinha chegado a hora de morrer e que fosse por causa do veneno ou por outra razão, era a mesma coisa. Por essa razão, ele tomou o veneno deliberadamente, sabendo. E, portanto, mesmo que alguém tenha uma intenção negativa para conosco, tentamos fazer o que quer que seja que lhes possa beneficiar e não apenas em aspecto relativo, mas mesmo nos aspectos últimos. Isto é a história do Milarepa e isto são coisas que nós devemos aplicar na nossa vida também.